Vamos pensar hoje sobre quando perdemos o controle, parte 1. Veja o que disse Paulo lá em Romanos capítulo 7, verso 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por que Paulo falou isso? Exatamente, ele estava ali falando dessa luta da carne contra o espírito, esse corpo que é tendencioso, que ele foi contaminado pelo pecado. O pecado trouxe consequências terríveis para o ser humano e trouxe consequências espirituais, trouxe morte espiritual, trouxe morte física e trouxe morte eterna. Quando alguém se converte a Cristo, tem um encontro com o Senhor Jesus, essa pessoa ela já é livre da condenação do inferno, ela é liberta dessa morte espiritual, ela passa a viver, ela já não está condenada mais à morte eterna, porque ela vai ressuscitar para um dia, Jesus irá ressuscitá-la para viver com ele para sempre. Mas este corpo mortal, mesmo quando a gente tem um encontro com Cristo aqui na terra, ele continua ainda sofrendo as consequências do pecado. Ele não foi restaurado ainda. Então ele é afetado pelas doenças, ele é afetado por muitas outras coisas, outros transtornos. E isso só vai ser mudado quando esse corpo for transformado na volta de Cristo, como diz em Filipenses 3:21, o apóstolo Paulo falando, quando Cristo então transformará esse nosso corpo abatido para ser conforme o corpo da sua glória. Aleluia, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então todos nós, durante nossa existência aqui na terra, iremos experimentar momentos de fraqueza nesse corpo mortal. Não tem como passar ileso. Eu mesmo estou saindo de uma crise de labirintite. Gente, eu nunca tinha passado por isso, como é terrível. De repente eu acordo um dia pela manhã com tontura. E aquela tontura foi aumentando, e no outro dia eu já comecei a vomitar, vomitei várias vezes no dia, inclusive a bilis, aquele líquido verde, porque eu já não tinha mais nada o que vomitar. Claro, fui ao pronto-socorro para saber o que estava acontecendo. Imaginei que fosse labirintite, porque não tinha febre, não tinha sentimento nenhum de infecção em mim, mas eu não conseguia ficar de pé e ficava olhando. Quando me levantava tinha que me segurar nas coisas. Eu, enfim, não conseguia fazer nada, não dava para me concentrar em nada. Uma simples labirintite mudou toda a minha agenda, toda a minha rotina durante dias. Olha, o fato é que nós nunca queremos perder o controle, não é verdade? Nós não queremos perder o controle. Nós queremos ter o controle de tudo. E porque perder o controle não é coisa boa. Eu descobri, inclusive, que pessoas que são muito organizadas, pessoas que planejam tudo, que são minuciosas, e essas pessoas, quando elas perdem o controle, elas sofrem muito, elas entram em crise de pânico. Até estudando sobre essa questão do pânico, pessoas que são tranquilas, relaxadas, que fazem as coisas do jeito que dá, essas pessoas nunca vão ter crise de pânico. Pode até provocar crise de pânico nos outros. Você conhece alguém assim? Tranquilo, pode chover canivete, como diz o ditado, não está nem aí para as coisas, não tem muita preocupação com horário, com compromisso, vai vivendo a vida sem aquela tensão de cumprir horário, fazer as coisas direitinho, do jeito que aquela pessoa organizada, super organizada faz. Mas nós precisamos entender que
É bom ter um pouco de controle, não é verdade? Todos nós precisamos de ter controle nas coisas. Um pouco de controle sempre é bom. Mas o nosso controle, ele é limitado. O nosso cartão de crédito de controle, ele tem um limite. Tem horas que ele acaba. E a gente então fica sem chão, perde o controle por completo. Veja o que está acontecendo no mundo hoje. Você está vendo aí presidentes, reis, né, governadores no mundo inteiro, cientistas, empresários, corporações inteiras totalmente sem chão, sem saber o que fazer. Pessoas desesperadas, procurando sanar esse problema dessa pandemia que está acontecendo. Perderam o controle por causa de um simples vírus. Um vírus que de repente desestabilizou o planeta, ceifou já milhares de pessoas. Olha, nenhuma dessas autoridades científicas, políticas, empresariais pode dizer com segurança: tá tudo sob controle. Não tá. Pelo contrário, eles têm medo. Mesmo agora, abrindo aí, vamos abrir os comércios, isso e aquilo, muitos países já estão fazendo isso, mas com medo, porque elas não têm segurança total de que vai dar certo, que não venha ocorrer novamente um surto tão grande como antes. Mas nós que confiamos em Deus, nós temos a certeza que Deus tem o controle de tudo, está no controle de tudo. Nunca perdeu o controle sequer por milésimos de segundo. O apóstolo Paulo, que sofreu muito, ele teve um momento da vida dele que ele disse, olha, que sofreu tanto que chegou a desesperar-se da própria vida. Mas esse mesmo apóstolo Paulo, que sentiu ali perder o controle da sua vida, ele também disse lá em 2 Timóteo 4,18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. E eu quero dizer para você, entregue-se àquele que é poderoso para te guardar de todo mal. Ele é o único que pode te livrar. Ele é o único que pode nos livrar no meio dessa pandemia. Como diz o Salmo 91,14, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Quer ser livre da pandemia? Quer ser livre dos problemas? Quer se entregar por completo ao Senhor e não ter medo de nada? Se apegue. Se apegue a Ele, como diz o Salmo, porque a mim se apegou com amor. Porque quanto a esse corpo mortal, nós vamos realmente, como Paulo, muitas vezes nos desesperar, não vai ter o que fazer, seja questão de doença, seja física ou emocional ou espiritual, só Deus que tem o controle de tudo. E que você, neste dia, possa refletir sobre isso. Vamos orar nesse instante. Se você está perdendo o controle, coloque-se nas mãos de Deus agora. Senhor, eu oro por esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo, minha amiga, que está nesse momento passando pelo medo, está se sentindo sem chão, perdeu o controle de tudo, não sabe o que fazer, não tem noção nenhuma do que está acontecendo ao seu redor, de como será o amanhã, mas a tua palavra diz que o amanhã pertence a ti, e eu te peço nesse instante, ó Pai, que o teu Espírito Santo venha controlar todo o ser desta pessoa. Venha controlar o agir, o pensar, ó Deus, venha controlar o sentir e venha controlar também o falar dessa pessoa, que ela possa falar coisas boas, segundo a tua palavra, eu oro em nome de Jesus, amém, e que Deus te abençoe, tenha um bom dia, em nome de Jesus.